Mensagem número 11, ajudemos também, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37, onde Jesus diz: Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. E Emmanuel comenta: em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. Doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. E aqui, pessoal, antes da gente começar os comentários dessa mensagem, eu queria mostrar para vocês o contexto onde ela aparece no próprio Evangelho, né? Nesse capítulo 6 de Marcos, porque essa passagem ela se inicia no versículo 32 do capítulo 6 de Marcos, né? Onde o autor descreve que Jesus e seus discípulos foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele, no caso dele, Jesus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então vejam, pessoal, que o contexto onde se dá essa passagem em que Jesus diz aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer, ele começa dessa forma, ele começa num momento em que Jesus e seus discípulos vão de barco para um lugar mais deserto, de modo a descansarem. Só que a multidão, encantada com a pregação de Jesus, os segue, ou seja, segue a Jesus e aos discípulos até o local aonde eles se alojam, né? E aí Jesus, compadecido daquele povo que o seguia, percebendo que eles estavam sem pastor, ou seja, que eles estavam desorientados em busca de alguma orientação superior, começa a ensinar muitas coisas. E aí, na sequência da passagem, Marcos diz assim: e como o dia já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram deles e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm do que comer.
Ele, porém, ou seja, Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então vejam, pessoal, que aqui nós estamos diante daquela passagem que é muito conhecida no meio cristão, que é o milagre da multiplicação dos pães. Porque quando essa multidão que cercava Jesus num lugar deserto, ou seja, num lugar onde não havia acesso à compra de comida, quando eles estavam aí nesse lugar, os discípulos se preocuparam e disseram a Jesus: olha, é bom dispensá-los porque a hora já está adiantada, vai anoitecer e não há comida para todo mundo, né? E Jesus, surpreendentemente, diz aos discípulos que eles mesmos providenciem comida e pergunta. E aí, ele diz: providenciem comida, e os discípulos falam: não, então nós vamos ali na aldeia comprar uns 200 pães, algo assim, né? E Jesus diz assim: mas quantos pães vocês têm aí? Não, vão lá e vejam quantos pães vocês têm aí. E aí, os discípulos que já sabiam a quantidade de comida que eles tinham guardado, eles falam: temos 5 pães e 2 peixes. E a multidão que estava ali presente era de milhares de pessoas, segundo a própria descrição evangélica. E é interessante que depois que os discípulos dizem a Jesus que eles têm 5 pães e 2 peixes, ele ordena que eles dissessem à multidão para se sentar, todos, né, sobre a erva verde, e divididos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então vejam o tamanho, o número de pessoas que havia ali, né? E aí, tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, ele os levantou, olhando ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante da multidão. E repartiu esses pães e os peixes, e todos comeram e ficaram fartos. Então é aí que está a questão do milagre da multiplicação dos pães, né? Ou seja, como é que, segundo a descrição evangélica, me parece que eram mais de 5.000 pessoas, então como é que mais de 5.000 pessoas se fartou ao comer apenas 5 pães e 2 peixes, né? Ou seja, o que ocorreu ali foi justamente esse milagre da multiplicação, porque é óbvio que, de alguma forma, né, misteriosa para a nossa mente ordinária, Jesus fez com que esses pães se multiplicassem. É o que tudo indica, né? Mas a grande lição que é retirada aqui desse ensinamento não é o fato de Jesus ter multiplicado os pães. Não é essa a grande lição moral que está contida nessa passagem. A grande lição, a essência desse ensinamento é o fato de que Jesus pediu aos discípulos que eles oferecessem o que eles tivessem, que era, no caso, 5 pães e 2 peixes, né? Ou seja, a grande lição dessa passagem é que o céu nos ajudará, nossas orações serão atendidas na medida daquilo que nós pudermos oferecer em termos de abertura dos nossos corações e das nossas mentes para receber essa ajuda. Ou seja, nós precisamos trabalhar com afinco de modo a criarmos méritos espirituais para recebermos as bênçãos dos ensinamentos. É o que nos lembra a mensagem número 7 do livro Palavras de Vida Eterna: melhorar para progredir. Nós precisamos melhorar para podermos ter acesso ao progresso espiritual. Nossos mentores, nossos anjos guardiães, nossos protetores, nossos espíritos familiares não poderão fazer
o trabalho da nossa evolução espiritual por nós, eles não podem nos substituir. É por isso que o título dessa mensagem número 11 é Ajudemos também, né? Ou seja, o nosso trabalho, o nosso esforço, né? A nossa dedicação, a nossa motivação para evoluir espiritualmente é fundamental para preparar o solo do nosso espírito para a semeadura evangélica. Se esse solo do nosso mundo interior não estiver bem arado, bem preparado, bem umedecido pelas nossas virtudes, pelo nosso trabalho de refinamento interior, as sementes evangélicas simplesmente não brotarão. Ainda que nós tenhamos acesso aos ensinamentos, se nosso coração não estiver minimamente purificado e nossa mente minimamente esclarecida e motivada ao aprendizado, não haverá campo propício para o brotar das sementes evangélicas no nosso mundo interior, né? E é por isso que Emmanuel vai comentar, né, a respeito dessa passagem, que em muitas ocasiões nós propomos aos benfeitores espirituais determinados serviços, né, que nos são oferecidos como oportunidades de crescimento espiritual pela espiritualidade superior, né? Aí Emmanuel menciona que nós fazemos muitas rogativas, né? Relacionamos diversos quadros de ação para a caridade, né? E com isso nós conseguimos movimentar a ajuda de devotados e operosos trabalhadores da espiritualidade superior, né? Mas ele ressalta que nós, em suplicando esse socorro das esferas superiores, não devemos esquecer de prestar o socorro também por nós mesmos e a nós mesmos. Por quê? Porque uma mente e um coração que não estejam minimamente esclarecidos vão ajudar a quem? Vão oferecer o quê? Lembremos que na passagem evangélica os discípulos tinham pouca comida, 5 pães e 2 peixes, mas eles tinham algo a oferecer. Jesus não criou a comida, segundo a narrativa evangélica, ele multiplicou aquilo que já existia, ele multiplicou aquilo que seus próprios discípulos ofereceram. Era pouco, mas não importava o pouco que eles tinham, não importava a quantidade que eles tinham, o que importava é que eles estavam totalmente dispostos a oferecer o que tinham, para que a multidão não passasse fome. Então é preciso também que a espiritualidade superior encontre em nossos corações a semente da motivação correta, a semente da motivação de trazer benefício aos seres, para que essa motivação possa ser multiplicada. Porque se não houver um mínimo de motivação de beneficiar os seres, o que a espiritualidade superior vai multiplicar em nossos corações? Vamos lembrar, de acordo com aquilo que a gente aprendeu das operações matemáticas, toda multiplicação por zero é igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, se nossos corações e nossas mentes estiverem vazios do espírito de caridade, por mais que a espiritualidade superior se desdobre em multiplicar essa nossa vaziez interna, ela será sempre um vazio, ela será sempre um zero. Ou seja, nós temos que ter o mínimo que seja, mas precisamos ter algo, precisamos oferecer algo, para que de fato os poderes superiores possam multiplicar o pouco que nós temos e a partir daí nós possamos de fato atuar de maneira benéfica para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. É por isso que Emmanuel vai dizer que é indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Isso me lembra uma frase da palestrante espírita da comunhão, a Maíse, que diz, né, quem faz o que pode, a mais não é obrigado. Ou seja, nós temos que acionar as nossas possibilidades.
todo ser humano tem alguma possibilidade de se ajudar e de ajudar ao outro, mas ele precisa acionar isso. É preciso que nós liguemos o interruptor da nossa alma para fazer com que essa pequena luz que nós já detemos dentro de nós possa ser acesa, possa ser ligada, possa ser acionada, como diz Emmanuel, para que então a espiritualidade superior nos utilize como um canal de assistência a nós mesmos e ao nosso próximo, né? O nosso suor e as nossas horas, como diz Emmanuel, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada, é fundamental para que possamos começar a nos movimentar no caminho que Jesus nos legou, caminhando cada vez com mais rapidez em direção à perfeição espiritual insuperável, né? E aí, Emmanuel vai concluir a mensagem dizendo que a lição é expressiva, né? E é expressiva exatamente por isso que nós acabamos de falar. Ela é expressiva porque ela aponta para a necessidade da nossa cooperação. Ela aponta para a necessidade do nosso trabalho. A prece e a oração são essenciais para manter uma sintonia elevada, para nos manter conectados com os planos superiores. Mas a prece e a oração não são suficientes para fazer todo o trabalho. É preciso aliarmos as nossas orações, as nossas rogativas, o nosso próprio suor, o nosso próprio trabalho, para que então, aí sim, numa parceria construtiva com a espiritualidade superior, possamos então de fato nos tornar em um pequeno facho de luz para nós mesmos e para todos aqueles que nós amamos e também para todos aqueles com os quais convivemos.